É, inclusive esse bloqueio, né, espiritual, né? E a ideia aqui já nem é mais te surpreender. Na verdade, é a gente conseguir, né, ir para outro patamar, né? Então, fica comigo aí. E que história é essa, né? Bloqueio espiritual, a lua, né? Como que é isso, né? E, enfim, eu fico muito à vontade de falar desse tema, por vários motivos, assim, sabe? Mas a ideia é mesmo conseguir conduzir, né? Para que a gente consiga alcançar isso, né? Então, desde quando eu contextualizar, né? Por que eu fico à vontade, desde quando eu terminei, né? Por conta do meu contexto e tal, a minha história, desde quando eu terminei o curso de astrologia, eu tenho esse trabalho que é a menina dos meus olhos, né? Que é esse uso da astrologia no trato da dependência química. Então, eu tive ainda tenho uma jornada dentro desse contexto e tive contato com muitas pessoas, né? Adoecidas, né? De um grau mais profundo e a lua, né, como significador, né? Então, enfim, vamos lá, né? Eu sou Rodrigo Guedes, eu sou astrônomo, eu sou psicanalista, e esse deslumbre, né, de ter a astrologia, que é essa linguagem, né, maravilhosa, como esse veículo, né, de expansão de consciência, na verdade, né? E eu não vou aqui repetir, falar de autoconhecimento. Então, se você não viu o vídeo que eu falei sobre o ascendente e essa abertura, clica aí, eu vou deixar ele aqui para você dar uma olhada, né, que fala sobre essa importância, né? Aqui a gente tem bastante coisa, assim, até a gente chegar lá, né, nesse contexto para entender, né, o que é essa caixinha, né? Como assim, né? Bloqueio espiritual, né? E é isso, né? Você vai perceber. E talvez, né, se você não perceber, enfim, né? Eu tive algumas surpresas. Eu entendi que quando eu não tinha percebido, é porque eu estava nesse bloqueio, sabe? É surreal, né? Surreal. Agora, o grande lance é a gente conseguir ter uma linguagem que, que nos norteia no sentido assim, não de determinar, como eu sempre falo, assim, né? Não de determinar nem de classificar, mas de nos dar a oportunidade de observar, sabe? De ter um ponto de partida, enfim, né? Não vou falar de autoconhecimento aqui, mas é nesse caminho, né? Não vou aprofundar nesse sentido, assim, sabe? Mas sempre quando eu estou no atendimento, né, nesse lugar sagrado de atender o mapa astral, eu começo pelo ascendente, e aí quando eu troco, né, eu gosto de ouvir a pessoa nesse primeiro momento, né, na leitura inteira, eu acho importante a questão da escuta, não só sobre o que a pessoa fala, mas, enfim, e eu sempre nessa transição faço, tá, então daqui para frente eu vou complicar um pouco, né, a gente vai trazer mais elementos aqui sobre o seu mapa, e se ficar muito complicado, você me fala, por favor, né? Da mesma forma, né? Aqui, né? Me fale, né? Coloca nos comentários aí que eu faço questão aí de responder, né? Mas antes de chegar lá nessa caixinha, né? De surpresa, né? Então, esse significador, né? A lua, né? Dentro desse contexto da astrologia, falando de origem, né? Origem falando também de ancestralidade, né? Falando sobre esse pulsar, esse fluxo e refluxo, né? E a gente vai entender sobre essa questão do útero, né? Essa experiência uterina e esse coração pulsando, né? Trazendo esse ritmo, referendando esse ritmo, né? E a gente vai também, né? Fazer uma referência aos tambores, né? Que também são instrumentos que nos levam, né, para esse lugar de alinhamento, né, através dessa vibração, né, então essa lembrança, né, então a lua como esse significador magnífico de toda essa memória, essa construção desse conteúdo, né, a lua de toda essa trajetória, né, por isso também como significador da infância, né, primeira, segunda, terceira infância, nesse sentido da gente conseguir ser ou ter, né, essa necessidade de nutrição de tudo, né, entre as fases, né, fase oral, fase, enfim, muito rico, né, toda essa simbologia, né, e principalmente, né, sobre esse pulsar, esse registro, né,
de padrões, né? E aí tem umas coisas engraçadas, assim, né? No atendimento, tá? Ficou muito marcado pra mim recente, atendi uma moça. E pouco recente, né? Porque eu faço muitos atendimentos, assim, agenda, enfim. E aí eu tava traduzindo, né? E aí alguns aspectos, né? A posição da Lua, a casa e tal, e enfim, a relação dela com o contexto do mapa, né? Principalmente com a questão da estrutura e tal, que é o Saturno em si, mas isso é uma outra história. E ela parou, e aí eu percebi pela expressão dela, e aí eu, assim, tudo bem, né? Ela falou assim, mas inclusive eu tô fazendo terapia para conseguir perdoar minha mãe, mas você tá me dizendo que esse padrão, ele tá no mapa astral, então a culpa não é da minha mãe? E aí eu dei risada assim, porque é um pouco sobre isso, essa oportunidade, né, com essa linguagem. Inclusive tem um livro que é muito legal, assim, Astrologia e a Psicanálise, que é do André Barbeau. É um livro excelente, assim, porque na prática a astrologia ela não contradiz, né? Ela não contrapõe a psicanálise em si, todo esse contexto, assim, né, da construção familiar e os gatilhos, né? Nesse sentido, assim, de os gatilhos que são formados e a gente dentro desse padrão vai meio que repetindo, né? A astrologia não contradiz isso. Só que na prática, o mapa astral, né? Ele é calculado na data, na hora e no local de nascimento, né? Então é como se já tivesse aquela história a ser vivida, né? Sabe? Inclusive o horário também é importante, assim, né? Para esse cálculo do mapa astral, porque a Lua ela é um pouco mais rápida, né? Ela fica 2 dias aproximadamente em cada signo e esse mistério, né? Assim, né? E aí ela falou assim, então, sabe? Porque na prática, nesse sentido, é como se tivesse uma predisposição a absorver aquilo, né? É como se, né, dentro dessa história, assim, a astrologia é magnífica, assim, você vai estudando, você vai se deslumbrando, assim, né? Inclusive tem uma outra questão que não está dentro disso, está dentro do contexto mais profundo, e que vai falar sobre hereditariedade, né? Astrológica, a gente vai chamar assim, porque a gente vai pegar mapas astrais familiares, a gente vai entender que tem um padrão ali, tem uma repetição muito nítida, né? Sabe? Que é também surpreendente, assim, sabe? Mas essa é outra história, esse é outro caso, assim, mas eu quero falar sobre essa questão desses padrões. Para chegar lá, você entender, né? Você vai saber essa espiritualidade, né? E se tá bloqueado ou não, né? Como que é isso, né? Palavra forte, né? Bloqueio espiritual, né? Enfim. Mas já passando por ali, nesse sentido, né, desse pulsar, dessa memória, todo esse contexto, a própria religiosidade, né, ou aliás, um pouco antes, né, a música como esse instrumento, né, desse ritmo e como isso nos conecta, como isso é importante, né, a arte, né, e toda essa expressão de simbologia, né, e não à toa, todas as religiões, né, elas têm como veículo também a música, né? E o estudo de música, né? E a música, o que é a música, né? É a expressão da alma, né? Em alguns livros, né? Essa linguagem da alma, né? Então, eu tenho também a lua como a alma, né? Nesse sentido, assim, como essa subjetividade, porque não é uma questão, assim, de 2 e 2 é 4, né? É mais profundo, não é uma linguagem cartesiana, né? Sendo mais direto, assim, por exemplo, falando de desejo, né? Falando da lua, então, de repente, a pessoa tá com desejo e racionalmente, isso já quem nunca, né? Quem nunca, né? A pessoa tá com desejo e racionalmente ela sabe que né, não é legal, mas ainda assim, dependendo, né? Do espiritual, a gente vai chegar lá, né? Mas ela consegue, né? Ter essa liberdade de decidir ou não, né? Então, guarda isso, né? Guarda isso, que isso é chave dentro desse contexto, assim, né? Então, essa é a ideia, né? Qual que é a sua lua? Põe aí nos comentários, né?
Porque o que eu lance é assim, minha lua é tal, mas não é só a lua no signo, os aspectos, a casa, a composição, né? A gente já está com tantas informações, né? Então a gente precisa dar esse salto, né? De entender que o contexto, né? A interpretação é conseguir, né? Então, coloca para mim nos comentários aí a sua lua, tá? Não deixa de colocar não, que eu vou fazer questão de responder todas e falar sobre esse bloqueio, né? Enfim, uma outra coisa, convite mega importante. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o meu grupo do WhatsApp, né? Um grupo aí que já tem alguns anos, 3 anos, eu acho que é isso, tem 300, 400 pessoas, e é um grupo que é uma mega oportunidade, porque a gente tem duas questões no grupo, né? A gente estuda os aspectos do céu na semana, a gente tem uma dinâmica, né? Então escolhe ali qual aspecto a gente a gente, né, na prática, eu e minha equipe, a gente faz análise desse aspecto escolhido no grupo, e essa análise individual para cada pessoa, pensando nas casas de cada mapa astral de quem está participando ali. É muito legal, sim, muito legal mesmo. Uma oportunidade rica. E, ao mesmo tempo, esse grupo é o ponto de encontro das reuniões que eu faço no Zoom, ao vivo, nas quintas-feiras que antecedem a lua cheia, a lua nova. Então, trazendo esse estudo sobre as lunações, né, para nos dar essa direção. Inclusive, quinta-feira agora, a gente vai falar sobre a lua cheia em Leão, né, tô fazendo esse estudo dessa lunação, que foi mega importante, assim, em Aquário, né, então, enfim, não perde essa oportunidade não, clica aí, vem fazer parte, aí vai ser um presente poder te ter, né, tá bom? Vamos lá. E aí, um pouco antes, né, dessa abertura espiritual, então, na prática, né, o que eu tô dizendo é sobre essa carência, essa necessidade emocional que todos nós temos, né? E a astrologia ela interpreta, traduz, né, através dessa linguagem, dentro desse símbolo, dessa posição, e é muito rico esse processo, né? Então, imagina que essa sede que não se acaba, né? Essa fome que não, dependendo, esse eu quero, né? Eu quero, esse desejo, né? Entende? Então, em determinado momento, né? Nesse sentido da fase infantil para uma adolescência, de repente esse aprendizado sobre a gente conseguir buscar entender o que nos nutre, o que para a gente é importante, né? O que nos aflige e conseguir dar essa direção, sabe? Conseguir ter essa consciência, né, sobre a nossa alma, né, sobre a nossa dimensão, né? Dentro desse contexto assim, então, por isso o lance do bloqueio, né? Se de repente a gente ficar refém, né? De suprir, né? Isso vira um padrão, vira uma repetição, vira um hábito, ou um mau hábito, ou um vício, né? E muitas vezes uma cegueira, né? Uma cegueira de interpretação, é como se, enfim, né? Vou deixar para o final essa parte, né? Mas um pouco antes, então, então o que é, né? O que você está falando sobre espiritualidade? E aí, nesse sentido, eu estou falando sobre espiritualidade ser essa oportunidade da expressão de quem a gente é. Essa questão da vontade. Então, a gente vai separar, né? Desejo, prisões, desejo, repetições. A gente vai entender que o ser humano, ele é... Enfim, você já se deparou com alguém, porque fica mais fácil perceber fora, né? Mas você presta atenção, pessoas que estão presas, não só nesse sentido mais profundo, né? Que eu dei esse exemplo e tal, dessa minha experiência, né? Com esse trabalho, inclusive, eu atendo ainda, né? Algumas instituições, uma moradia assistida, mas não nesse sentido, mas você já conversou e você vê que as pessoas elas estão presas numa repetição, num padrão de um relacionamento, numa questão que ela está sempre reclamando e sempre vivendo a mesma coisa e parece que é um looping. Fica mais fácil de perceber isso quando são pessoas que não são do nosso convívio, né? Porque as pessoas que são do nosso convívio têm essa teia emocional. Então, todos nós, né, dentro dessa realidade, né, então
talvez, né, a gente não perceba a repetição, porque fica aquela coisa, né, amalgada, né, enfim, tem essa provocação, né, bom, né, de perceber. E o legal, sendo até repetitivo, né, é a gente conseguir, porque não é uma coisa simples de conseguir desvincular, de conseguir dar trabalho, gente, dá trabalho. Né, é um trabalho de busca por consciência. Não nesse sentido dessas frases prontas, dessa coisa assim, motivacional, né? Não. A vida como prancheta de estudo. Você como própria prancheta do seu próprio estudo, sabe? Enfim, perceber isso é que muitas pessoas não, ainda, né, não perceberam, e é sobre isso que a gente tá aqui, né? Então, é nesse sentido, assim, sabe? Enfim, e aí, abre parênteses, né? Porque também, ao mesmo tempo, a Lua não é a vilã. Esse paradoxo, né? Porque todos nós precisamos desse lugar de intimidade, de acolhimento, de segurança, de se sentir seguro, né? Ou de se fazer sentir seguro, né? De ter esse lugar de aconchego, e que também tem um significado enorme nas relações, né? Não nas relações diretamente sexo-afetiva, mas em todas as relações, né? Então, qual ambiente que eu me sinto à vontade? Qual ambiente que me nutre? O que deixa a minha alma contemplada? Né? Então, a gente vai ficando adulto, né? Se apropriando e vai percebendo, né, o que... E aí é legal, né? Porque o signo, os aspectos, dá pra gente essa interpretação propriamente dita. Fala assim, nossa, é isso? É verdade. Puta, eu sempre soube. É isso. Sabe? Por exemplo, uma lua em Libra, ela precisa de harmonia, de paz, e se não tiver isso, é uma aflição, sabe? Uma lua em Touro precisa do próprio tempo, conforto, sono é importantíssimo, né? Uma lua em Leão, ela precisa de reconhecimento, mas nessa linha fininha, né? Nesse paradoxo, viver em função de e não se reconhecer, nesse caso de Leão, né? Ou no caso da Lua em Libra, né? Viver em função de esperar que venha e não transformar, e não viver, não ter essa harmonia, no caso de Libra, né? Ou no caso de Touro, né? Que eu dei esse exemplo, viver em função desse conforto, e aí criar essa expectativa, que os outros nos supra, né? E não fazer, e não buscar esse tipo de prisão, e principalmente esse tipo de bloqueio. É isso. Porque aí isso vai trazer frustração, raiva, ressentimento, mesmo não elaborado. E aí vai para debaixo, e aí quando vê, reage, trai, mente, ou se trai, e aí agride, e repetição, né? Prisão, nesse sentido. Porque, enfim, dentro desse contexto, assim, sabe? Enfim. E por que ela não é vilã? Porque ao mesmo tempo é importante ter esse lugar de respeito com a própria intimidade, com a história, com esse conteúdo, esse cuidado, conseguir ter, inclusive, às vezes, essa compaixão com a gente mesmo, né? Esse lugar de falar assim, tá, sabe? É muito legal, porque a partir daí você tem força, clareza, principalmente, de conseguir dar direção. E aí sim, dar direção, viver essa sua espiritualidade, esse seu desenvolvimento. Porque se uma lua aflita te prende, inclusive na percepção, inclusive na lucidez. É sobre isso, né? Então, as pessoas vivendo em função do supérfluo, de algo que... E não estou aqui aquele discurso, nossa, porque não, tá tudo certo, né? Sem esse discurso moralista diretamente, né? Mas na prática,
Qual que é essa moral? Qual que é a moral? É a que as pessoas trazem? É a sua? É da família? Qual que é esse padrão? E por quê que é? Se de repente você vive uma moral, um peso, já pensando em Saturno um pouco, mas enfim, e que não tem a ver com a sua alma. E aí? E aí vive em constante aflição. Esse é o desenvolvimento espiritual, gente. E aí as religiões, voltando um pouco, como esse caminho de educação, às vezes, dessa alma, dando essa direção para que alcance, né? Talvez esse seria o princípio. É que depois a gente acabou, né, no geral, às vezes corrompendo, né? Mas isso é também uma outra história, né? Não vai eu aqui, né, agora, né, falar disso. Mas nesse sentido, esse olhar, assim, sabe? Enfim, coloca para mim aí nos comentários qual que é a sua lua, qual signo que tá, quais aspectos ela tem, né? A quadratura, uma oposição, conjunção, qual casa que ela tá. Coloca nos comentários que eu vou responder e aí você vai entender melhor se você tá vivendo essa prisão espiritual. Não deixa de colocar não, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui. Para mim é um presente poder trocar, poder dividir. Se inscreve, curte, compartilha, fica comigo que eu tô nesse esse empenho, né, de trazer a astrologia para mais próximo, né? Acho que a gente está nesse momento dessa necessidade, na verdade, enfim. E é sobre isso, né? É muito legal ficar comigo aí, tá? Muito legal mesmo.